Falaremos agora sobre o exemplo de tomada de decisão e análise do resultado das empresas dentro do jogo Gestão de Estratégia Simulada. Falaremos então do exemplo de uma indústria. A empresa em questão é a MAU SA. Aqui temos as decisões que competem a uma indústria no jogo. A MAU então começou contraindo um empréstimo de 550 mil. Ela poderia contratar no período até 1 milhão. Não distribui dividendos, não faz sentido, porque o resultado não foi acumulado, como ela não obteve lucro, então não pode distribuir dividendo. Ela aumentou o número de equipamentos, ela dobrou, né? Começa com 10, ela contratou mais 10 máquinas, comprando mais máquinas, e não faz sentido então vender máquinas. As decisões de produção da MAU SA, né? A produção de alfa, beta e ômega, essa foi a quantidade produzida, até de forma ilustrativa para a quantidade é igual, para comparar o desempenho de produtos com a mesma quantidade. Ela vendeu a 1.000 unidades de cada um desses produtos para um atacado chamado Salim. Então essa foi a quantidade produzida e a quantidade vendida. O preço praticado pela MAU SA a Salim atacadista. Ela vendeu na primeira faixa sugerida ao varejo. Pode ser questionável, mas ainda dá uma margem de apressamento para a Salim, né? Então ela vendeu alfa 700, beta 1.500 e ômega a 1.800. O prazo de pagamento para a Salim fazer a MAU SA. Ela repassou o prazo que o fornecedor de matéria-prima e componentes deu a ela. Ela poderia atribuir um prazo de pagamento entre 0 e 90 dias. Poderia ser 50, 10, 15, 30, mas ela resolveu praticar os 60 dias. Tá? Ela não contratou operários, porque as máquinas ainda estão sob encomenda, elas só vão estar disponíveis na próxima rodada, então não faz sentido contratar operários. Também não faz sentido demiti-los. O aumento salarial, ela poderia já fornecer, ajustar a inflação, mas não quis fazer isso. E oferecer um benefício e treinamento, que nós chamamos de orçamento social, né? Um investimento para gerar motivação aos operários, na faixa dos 15 mil reais. Ela praticou 10%. Como é que eu sei disso? Se ela tem 50 operários, cada um tem um salário trimestral de 3 mil, então a folha de pagamento dela no período foi de 150 mil. Ela deu então um investimento de 15 mil, então ela deu 10% da sua folha de pagamento. Isso é um bom parâmetro. Essas foram as decisões da MAU SA. Vamos ver os resultados que ela obteve então. Aqui eu estou apresentando os tipos de relatório, já foi comentado no vídeo anterior. Então nós temos aqui o quadro de estrutura e análise de custo. Vou começar exemplificando com o quadro de estrutura. Então, é uma síntese das principais decisões e resultados da empresa na rodada em questão. Então, olha, não distribui dividendo, contrai o empréstimo, aqui é 50 mil. Aqui mostra a duração do empréstimo, né? 20 períodos. A quantidade de máquinas, então, da criação ela tinha 10, ela adquiriu mais 10 equipamentos. Ela tem 50 operários contratados e deu orçamento social, o benefício de treinamento de 15 mil. Aqui mostra o gasto com a estrutura, despesas fixas, 375 mil ajustado à inflação, o custo de manutenção também ajustado, e aqui o que está em laranja é uma boa dica, tudo que tiver em laranja na linha é para chamar a atenção dos gestores. O índice de produtividade é o efeito do índice de salário e do orçamento social na motivação dos operários. Então, se esse índice subir na faixa dos 100, 110, 120, mostra que ela pode produzir mais com a mesma quantidade em horas que ela tem de produção. Tá? Outra coisa importante, ela consumiu 60 mil horas, ou seja, então ela teve uma taxa de utilização de 75%. Por quê? Porque ela tinha 10 máquinas, cada máquina a 8 mil horas, é autonomia, então 80 mil horas era a capacidade total, ela só usou 60 mil. 60 dividido por 80 dá 75%, ou seja, ela teve uma ociosidade de 25%. Os objetivos para a indústria, né, é tentar usar 100% da sua capacidade, ou pelo menos 90%. A MAU SA só usou 75%, ela não foi tão eficiente assim. Essa outra linha aqui mostra só um lembrete de quanto que vai ser a capacidade de produção para o próximo trimestre, T mais 1. Então ela tem 80 mil horas, adquiriu mais 10 máquinas, vai ter 160. Então ela vai precisar de quantos postos de trabalho disponíveis, quantos operários? 100. Hoje ela tem 50. Aqui mostra um resumo dos recursos humanos, né, empregados e salários, quanto que cada um recebe, não são 50 recebendo por trimestre 3 mil reais. E aqui os principais resultados para uma consulta rápida, né? Faturou 4 milhões, teve resultado, teve lucro, resultado bruto de 661.912, não teve estoque, o caixa, o saldo de caixa diminuiu um pouquinho, né? Foi negativo, mas não me preocuparia porque ela tem clientes a receber, que são a venda a prazo que ela fez para a Salim SA, e então o índice de qualidade, na verdade o ambiente de trabalho, o clima
está bem favorável com essas decisões. Vamos então analisar aqui os custos, né? O relatório de controladoria da MAU SA. Então ela não teve estoque, mostra aqui, ó. Ela produziu então 1.000 unidades de cada produto, como já foi apresentado. Aqui é o rateio em horas, né, pelas horas de cada um dos itens de produção, a matéria-prima, o custo dela, a mão de obra direta, o salário, a manutenção, a depreciação também foi rateada, e aqui dá o total do custo de produção e também por cada categoria de produto. Dividido por 1.000 unidades, o custo unitário de produção. Como tem o frete a ser pago, também foi rateado pelas horas de produção, e nós temos aqui na linha 32 ó, o custo médio unitário, que é na verdade o custo efetivo unitário de produção. A MAU SA gastou 557 para produzir a alfa, 1.010 para produzir beta, 1.359 para fabricar ômega. Então, com isso, ela fez uma venda sob contrato para quem? Para a Salim SA, das 1.000 unidades de cada produto. O preço praticado nós já vimos, 700, 1.500 e 1.800, por isso ela teve o faturamento de 4 milhões. Ela aqui, então, tem com essa diferença, né, do custo médio unitário pelo preço praticado, a contribuição sobre as vendas, né? Aqui mostra, já é um resultado unitário aqui. Como ela teve despesas fixas, né, as despesas fixas também são rateadas, e aqui tem o valor unitário de cada uma dessas despesas. Retirada, então, da margem dos contratos, ela tem, então, a margem unitária aqui também, da venda, perdão, a margem unitária sobre a venda por contrato da MAU SA. Com isso, ela tem o resultado bruto de 661.911, e aqui também o resultado bruto de cada um dos produtos. Esse relatório é muito importante por isso. Aqui relembra o preço praticado. A MAU SA não vende a mercado, ela vende sob encomenda, sob contrato, então a Salim que vai ter essas informações aqui, tá? Vamos lá sobre as relações dos custos variáveis para ter a margem de contribuição da MAU SA, né? Então aqui está o faturamento, aqui foi quanto que ela gastou na todo o seu processo de negócio, que deu então a margem de contribuição de 21,79% para alfa, 33,97% para beta, 26,17 para ômega. Então uma margem de contribuição média de 28, dado a sugestão no jogo de 25, ela foi bem exitosa, mesmo tendo uma capacidade produtiva ociosa também, né? Então aqui mostra a margem bruta da MAU e aqui a margem líquida, que é o resultado líquido no período. Então avançando, outros relatórios importantes é a demonstração de resultado DRE e o balanço patrimonial. Vou então começar com a DRE, então aqui mostra a apuração do resultado nesse exercício, embora provisório, é o trimestre, né? Faturou 4 milhões. Então aqui de forma consolidada, quanto que se pagou de matéria-prima para os fornecedores, a mão de obra direta, manutenção, total da produção foi esse, então retirando esse valor, o que sobra a margem bruta é 1.200.000. Teve o gasto logístico, que foi 78 mil, teve gastos administrativos, olha lá, despesas fixas, mais o orçamento social, benefícios e treinamento, então vai retirar mais esse valor aqui. E esse tirando da margem bruta, temos o EBITDA, né? Resultado operacional antes da depreciação e também de desempenho, de resultados ou despesas financeiras. Então, tirando a depreciação, o resultado operacional da Salim foi de 676 mil. Ela tinha o dinheiro aplicado, mas ela pagou parte já do empréstimo, então ela teve uma despesa financeira de 14 mil. Com isso, o resultado antes de imposto de renda de 661.912. Como o imposto de renda só vai ser cobrado na quarta rodada, no final do exercício fiscal, não incorre agora. Fechando o resultado da MAU SA, vou comentar então um pouco do balanço. Vou deixar aqui na tela inteira para vocês entenderem, porque esse relatório é bem interessante, porque ele, de forma didática ele mostra o período anterior, no nosso caso a criação aqui, e o resultado que obteve no período. Falando sobre os ativos, a MAU começou com 500 mil mais, tirando, né, a depreciação e a inflação, passou para 2.666.000, porque na verdade é o cliente a receber esse ativo circulante da MAU SA. Ela tinha 1 milhão de equipamentos, mais ajustado a inflação, 1.015.000. Comprou mais 10 equipamentos, então 2.030.000. Tirando a depreciação, esse é o valor do ativo permanente dela, 1.979.000. O que ela tem como passivo? Ela tem 2.484.000. Porque ela teve um saldo negativo de caixa, um descoberto, e o que ela vai pagar aos fornecedores que vai entrar na próxima rodada. Então essa é dívida. Ela contraiu também 550.000 de empréstimo. Então esse é o valor da dívida, somatório desses itens aqui. E qual foi o patrimônio dela? É o valor do capital social, 1.500.000, ajustado ao resultado acumulado no período, 661.912. Então essa foi a evolução do patrimônio, de 1.500.000 para 2.161.912. Esse foi o resultado da MAU SA. Então uma ilustração da decisão e uma análise desse resultado.